Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula do curso. Nesta aula a gente vai continuar a nossa discussão de espaços vetoriais, né? E vamos iniciar estudar o conceito de subespaço vetorial. Muito bem, deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Ok, na aula passada a gente discutiu outros exemplos de espaços vetoriais, né? E eu deixei um exercício. Um exercício de fato bastante importante para que o aluno tenha segurança de fato para se realmente entendeu o conceito de espaço vetorial, tá certo? Bom, o exercício é o seguinte, eu vou resolver nos primeiros minutos da aula o exercício que eu coloquei na aula passada. O exercício é o seguinte, vou considerar o plano cartesiano, ele equipado com duas operações, né? Soma e multiplicação por escalares, sendo que eu vou somar vetores não da forma natural, mas de uma outra forma. Eu vou dizer, dado U e V, vetores dessa forma aqui, e alfa, um número real, eu vou definir U mais V como sendo, na primeira coordenada, x1 mais y1, e vou subtrair de 1. E na segunda coordenada, eu vou somar as coordenadas de U e V, respectivamente, certo? Em a multiplicação por escalar, eu vou alfa U, né? Eu vou multiplicar a primeira coordenada por alfa x1, vou subtrair de menos alfa, vou subtrair alfa e somar 1. E a segunda coordenada, eu vou simplesmente multiplicar o número real alfa por x2. Repare que a soma de vetor é diferente daquela soma natural que a gente aprendeu no colégio, certo? A segunda coordenada não altera em nada em relação à soma natural que a gente viu, né, no plano cartesiano, mas a soma na a primeira coordenada do vetor soma, ele não é x1 mais y1. A diferença é que eu estou subtraindo do 1, subtraindo o valor 1 aqui. Então, essa é a primeira observação a ser feita. A segunda observação é que a multiplicação por escalar também está diferente em relação à multiplicação usual, né? Na segunda coordenada, ok, é igual, mas na primeira coordenada não é alfa x1, é alfa x1 menos alfa mais 1. Certo? Então, como eu havia falado na aula passada, existem infinitas formas de você somar vetores num certo espaço vetorial, né? Para cada espaço vetorial, ou melhor dizendo, existe uma forma fixa que você fixou a priori de soma de vetores e multiplicação por escalar. No caso do plano cartesiano, existem infinitas formas de você somar vetores. Ora você trabalha com a soma natural, e multiplicação por escalar natural, que a gente aprendeu no colégio, ou você pode também definir outras formas de você somar e multiplicar vetores por números reais, tá certo? Esse exercício ele mostra uma outra forma de você fazer isso. E o que o exercício pede é você mostrar que com essas duas operações aqui, o cartesiano, o plano cartesiano, ele continua sendo um espaço vetorial. Tá certo? Então vamos lá. Vamos resolver então esse exercício, né? Então a gente vai fixar U, V e W e um número real alfa e beta, dois números reais, né? E a gente quer verificar aquelas propriedades, aquelas 8 propriedades de ser subespaço, de ser espaço vetorial. Então vamos lá. A primeira propriedade é mostrar que U mais, entre parênteses, V mais W é igual a U mais V, entre parênteses, mais W. Tá? Então, a partir de agora, eu quero verificar aquelas 8 propriedades de ser um espaço vetorial. Então, a primeira seria essa. Bom, por definição, V mais W vai ser quem? A segunda coordenada não altera em nada em relação àquela soma natural, né? E como eu havia falado, o que muda é a primeira coordenada. Então vamos
A partir de agora vamos nos concentrar só na primeira coordenada das nossas análises, né? Então V mais W, primeira coordenada é y mais E1 menos 1. Certo? Então quando eu somo U mais este vetor, eu aplico novamente a minha regra. Que regra? Esta regra aqui, que a gente fixou, tá certo? Eu estou sempre usando essas duas regras aqui. Então, se V mais W é esse vetor, quando eu somo V mais W com U, eu aplico novamente a minha regra. Né? Então, eu vou repetir a primeira coordenada aqui, que é x1 mais y menos 1. Vou somar Z1 e vou diminuir de menos 1. E a segunda coordenada nada muda. Então, o vetor U mais entre parênteses V mais W é o que está escrito aqui. Ok, agora a gente precisa mostrar que este vetor é igual a este vetor aqui, U mais V, entre parênteses, e depois somar com W. Novamente, por definição, U mais V é igual a este vetor. Quando eu somo com W, né, eu vou chegar neste vetor aqui, utilizando aquela mesma regra que a gente fixou. Certo? Ora, este vetor, x1 mais y menos 1 mais e1 menos 1, essa é a primeira coordenada, e o segundo vetor, x2 mais y2 mais e2, é simplesmente o vetor 1, u mais v mais w entre parênteses. Logo, os dois vetores aqui são iguais e a primeira propriedade é satisfeita. O segundo, existe um elemento neutro, que a gente chama de esse zero aí, cheio, né? Negrito, melhor dizendo, que a gente chama de elemento neutro, tal que U mais esse elemento neutro é igual a U para todo U, vetor no plano cartesiano. Bom, a priori eu não sei quem é esse elemento neutro. O elemento neutro, quando você está com a soma natural, obviamente é o par ordenado 0, 0. Aqui ele não é o vetor 0, 0. Quem será esse elemento neutro? Bom, vou denotar de forma genérica esse elemento neutro como sendo um vetor, o par ordenado AB. E esse AB ele deve satisfazer esse sistema. Né? Quando eu somo o vetor U com AB, usando a minha regra de soma, isso aqui, essa soma de vetores vai ser igual a esse vetor. E este vetor tem que ser igual a x1, x2. E aí a gente resolve facilmente quem é A e B. Né? B tem que ser igual a 0. Né? E o A tem que ser igual a 1, né? Porque você resolve esta equação aqui. Em outras palavras, então, o nosso elemento neutro ele vai ser o par ordenado 1 e 0. Ou seja, não será o 0, 0. Isso é uma coisa importante para vocês observarem. Por que isso acontece? Porque a gente a gente modificou ligeiramente o conceito de soma de vetores. Né? Então, neste ambiente aqui, o meu elemento neutro ele vai ser o par ordenado 1 e 0 e não 0, 0. Outra propriedade é para cada U existe um outro vetor, que a gente chama de menos U, tal que U mais este vetor tem que ser igual ao elemento neutro. Quem é este vetor menos U? Bom, a gente sabe que no caso clássico, né, natural, né, da soma de vetores e multiplicação por escalar natural no plano cartesiano, o menos U ele vai ser igual a menos x1 e menos x2. Aqui ele é um pouco diferente. Eu vou denotar esse vetor menos U como sendo A e B e vou achar quem é A e B. O vetor A e B ele deve satisfazer essa equação, né? Certo? Ele deve satisfazer essa equação, onde o meu elemento neutro é o que eu calculei no item anterior. Então você resolve esse sistema aqui, super simples, né? E você acha quem é A e B. Obviamente que B ele tem que ser igual a menos x2. Né? E aí você resolve esse sistemazinho aqui para achar a variável A. Então x1 mais
A menos 1 tem que ser igual a 1. Logo, A tem que ser igual a 2 menos x1. Então, o vetor menos U ele é formado pelo número 2 menos x1 e a segunda coordenada é o menos x2. Repara que, no caso clássico, né, no caso natural, o vetor menos U seria menos x1 menos x2. Como a gente está deformando levemente o conceito de soma, repare que aqui fica 2 menos x1 a primeira coordenada e a segunda coordenada, 2 menos x1 a primeira coordenada e menos x2 a segunda coordenada. Outra propriedade é que U mais V tem que ser igual a V mais U. Isso é fácil, né? U mais V, você usa a propriedade de soma. x1 mais y é igual a y mais x1. Mesma coisa que você faz para a segunda coordenada. E aí você observa que isso aqui é nada mais do que V mais U. Portanto, U mais V é igual a V mais U. Outra propriedade, agora envolvendo a multiplicação de escalares. Por definição, beta vezes U é quem? É beta x1 na primeira coordenada, sendo que agora eu deformei um pouco o conceito de multiplicação por escalar. Então é beta x1 na primeira coordenada menos beta mais 1 na segunda coordenada, eu simplesmente multiplico por beta. Nada muda em relação ao caso natural, né? Ao caso canônico. Então, multiplico novamente esse vetor beta U por A, alfa, uso novamente a minha regra, está aqui. Muito bem, agora eu observo o seguinte. Este vetor alfa multiplicado entre parênteses beta U é igual a este vetor aqui. A gente quer mostrar que este vetor é igual a alfa beta entre parênteses multiplicado por U. Bom, alfa beta é um escalar, é um número real. Utilizo novamente a minha regra. E aí você observa que né, que alfa, você distribui aqui esse produto, alfa menos alfa dá zero. Né? E aí, obviamente, que este vetor aqui é igual a este vetor aqui embaixo. Provando, então, a propriedade. Outra propriedade seria a soma dos escalares alfa mais beta, quando você multiplica o escalar alfa mais beta por U, isso aqui seria igual a alfa vezes U mais beta U. Novamente você utiliza a definição de multiplicação por escalar. Então você vai multiplicar o escalar, o número real alfa mais beta pelo vetor U, utiliza a sua regra, distribui. Antes de distribuir, você pode olhar quem é alfa U. Depois você olha quem é beta U, utilizando a nossa regra. Quando você soma, você utiliza a propriedade de soma que a gente definiu no exercício. Né? Quem é a propriedade de soma? Você pega esse cara aqui e soma, e no final você adiciona mais o número real 1. Né? É o que a gente fez aqui na soma de alfa U mais beta U. E a segunda coordenada é aquele caso canônico, clássico, né? Natural. Você simplesmente soma as coordenadas. Ok. Aí você observa o seguinte, né? Alfa vezes U mais beta vezes U é esse vetor aqui. Quando você abre esta conta, você vai observar que esta linha é exatamente igual a esta linha. Portanto, essa propriedade é válida. Outra propriedade é que se eu multiplico alfa pelo vetor U mais V, eu posso dizer que isso aqui é igual a alfa vezes U mais alfa V. Por quê? Novamente, utilize sua propriedade de soma. U mais V vai ser igual a soma, na primeira coordenada, a soma das coordenadas, e aí eu vou subtrair de menos 1. Na segunda coordenada é simplesmente a soma das coordenadas. Então vai ficar x2 mais y2. Ok, quando você multiplica este vetor pelo número real alfa, novamente você utiliza a propriedade de multiplicação por escalar que a gente definiu no começo do exercício. Eu vou simplesmente multiplicar alfa vezes a primeira coordenada deste vetor e vou subtrair de menos alfa mais 1. Esta será a minha primeira coordenada deste vetor aqui.
A segunda coordenada é simplesmente multiplicá-la por alfa, né? Nada muda. Ok, quem é alfa vezes u? Alfa vezes u, por definição, essa é a minha definição de multiplicação por escalar, então alfa vezes u vai ser este vetor aqui, alfa vezes v vai ser este vetor aqui, e aí quando você soma, lembra de usar a definição de soma, que a gente colocou no começo do exercício, você chega neste vetor aqui. E aí, você observa que este vetor, αu mais αv, é simplesmente igual a este vetor aqui. αx1 mais αy1 menos alfa mais 1. É o que está escrito aqui. αx1 menos alfa αy1 mais 1. E a segunda coordenada nada muda, né? É obviamente igual à segunda coordenada deste vetor aqui. Ok? Bom, 1 vezes u tem que ser igual a u. Isso é verdade? Vamos verificar. 1 vezes u, por definição de multiplicação por escalar, pela operação de multiplicação por escalar que a gente definiu no começo do exercício, é quem? É 1 vezes x1 menos 1 mais 1. E a segunda coordenada é simplesmente 1 vezes x2. Isso tem que ser igual a x1 e x2. Isso é verdade? Sim, né? Porque 1 menos 1 se cancela e 1 vezes o número real x1 é igual a x1. Logo, esta propriedade também é válida. Isso termina a questão. A gente mostrou então que essas duas operações aqui, soma de vetores e multiplicação por escalares, no plano cartesiano, ele induz uma estrutura de espaço vetorial. Então, o plano cartesiano com essas duas operações continua sendo um espaço vetorial. Tá certo? Qual é a diferença em relação ao plano cartesiano com aquelas soma e multiplicação por escalares clássicas? É que quando eu somo o vetor u mais v, na primeira coordenada eu subtraio do valor 1. A segunda coordenada nada muda em relação ao caso canônico. E alfa vezes u, o que é que eu mudo em relação à primeira coordenada? Eu adiciono o valor 1 menos alfa. E na segunda coordenada nada muda. Com essas modificações, qual é o espírito do exercício? Que o plano cartesiano ele continua sendo um espaço vetorial. Certo? Continua sendo um espaço vetorial. Quando eu mudo as operações de soma de vetores e multiplicação por escalares. Continua sendo espaço vetorial. Ok. Bom, dito isto, vamos agora, assunto novo, né? Eu vou definir o que a gente vai chamar de subespaço vetorial. Bom, eu vou começar com V um espaço vetorial, seja V um espaço vetorial e W um subconjunto de V. A gente diz que esse subconjunto de W, a gente diz que o subconjunto W, isso está correto aqui, W é um subconjunto de V. Então, recapitulando, eu vou considerar V um espaço vetorial e W um subconjunto de V. Então eu digo que W ele é um subespaço vetorial de V se as seguintes condições são satisfeitas. W ele é não vazio, ele é fechado quando você pega vetores em W, significa o quê? Se U e V está em W, U mais V estará em W. Isso é uma condição de ser subespaço vetorial. Toda vez que eu pego elementos U e V em W, eu somo, ele continua, esse vetor U mais V, vetor soma, continua em W. E se eu pego vetores em W e multiplico por escalares, alfa vezes U, onde U está em W, continua sendo o elemento de W. Em outras palavras, W ele é fechado quando eu somo
vetores em W e multiplico vetores em W por escalares. Toda vez que eu pego U e V em W e somo, o vetor soma continua em W, e toda vez que eu pego vetores em W e multiplico por escalares, esse novo vetor também estará em W. Ok, a primeira observação é que se W é um subespaço vetorial, então W necessariamente deve conter o elemento neutro. Certo? Ele necessariamente deve conter o elemento neutro. Aqui tem um erro, pessoal, de digitação. Aqui deveria ser V. Então a observação sem o erro de digitação seria: se W é um espaço vetorial, então W deve conter o elemento neutro dV. Tá certo? Por que isso é verdade? Porque se eu pego como W é um subespaço, então ele satisfaz esse terceiro item aqui. Então eu posso pegar alfa como sendo o número 0, e a gente sabe que 0 vezes qualquer vetor é o elemento neutro. Logo, o elemento neutro deve estar em W. Todo espaço vetorial V admite pelo menos dois subespaços, a saber, o conjunto unitário, que é o elemento neutro, e V. Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que essa observação 2 é de fato verdade. Certo? Esse conjunto unitário formado pelo elemento neutro e todo o espaço vetorial, ele é um subespaço vetorial. Cada um ele é um subespaço vetorial. Então todo espaço vetorial ele carrega pelo menos dois subespaços vetoriais, que é o conjunto unitário formado pelo elemento neutro, e todo o espaço vetorial é um subespaço vetorial. Ok, uma observação importante é que qualquer subespaço W de V será espaço vetorial herdando as propriedades adição e multiplicação por escalar advindas de V. Certo? Então, você tem V, um espaço vetorial, e é como a gente já sabe, né? Se eu falo que V é um espaço vetorial, implicitamente ele já carrega as operações de soma e multiplicação por escalar. O que essa observação 3 está te dizendo é que quando você observa W, quando você observa um subespaço vetorial W como um conjunto em si mesmo, esse conjunto em si mesmo, carregando as operações de soma e multiplicação por escalar, ele também é um espaço vetorial. Ok, vejamos os exemplos para ilustrar esse conceito de subespaço vetorial. Eu vou pegar V como sendo o espaço vetorial Rn, que a gente já introduziu na aula passada, nas aulas passadas, e W ele é um subconjunto de V da seguinte forma: é o conjunto dos vetores x1 até xn, onde a minha primeira coordenada é nula. Certo? Então, espero que esteja muito claro quem é W. W é simplesmente o conjunto de vetores em Rn, cuja primeira coordenada é nula. Ponto. Simples assim. Então a afirmação é que W ele é um subespaço de V. Vejamos então, verificar, né, aquelas três itens, três propriedades que um subconjunto de V deve satisfazer para ser um subespaço. Primeira coisa aqui, voltamos aqui, primeira coisa a você verificar é que se W ele é não vazio. Né? Muito bem, W ele é não vazio, né? Porque, por exemplo esse vetor aqui pertence a W. Né? É só você considerar a primeira coordenada como sendo nulo. E, portanto, esse conjunto W é não vazio. Ok. Eu pego dois caras em W, são dois vetores em W. Então, como eu falei, a primeira coordenada é nula e o resto eu vou chamar de, em relação, por exemplo, o U, eu vou chamar de 0, primeira coordenada, x2, 3 pontinhos, xn. Vou pegar V, um outro vetor em W, 0, y2, 3 pontinhos, yn. Quando eu somo U mais V, está implícito aqui, pessoal, que eu colocando V, o Rn, o meu espaço vetorial, equipado, quando eu não falar nada, né, eu estou pegando a operação de soma e multiplicação por escalar
as operações naturais, né? As canônicas, que a gente viu nas aulas passadas. Né? Então, quando eu não falar nada, está implícito que isso está posto. Então, quando eu pego esses dois vetores e somo U mais V, então 0 mais 0 é 0, então a primeira coordenada é 0, segunda coordenada x2 mais y2, 3 pontinhos xn mais yn. Para estar em W, a primeira coordenada é nula, e de fato é nulo. Logo, se eu pego U e V elementos em W, U mais V também estará em W. Foi o que a gente acabou de verificar. E quando eu multiplico o vetor U por um escalar alfa, tá certo? O que a gente vai ter aqui? Alfa vezes 0, que é a primeira coordenada, é 0. Alfa vezes x2 é a segunda coordenada, 3 pontinhos alfa xn, a nésima coordenada. Como a minha primeira coordenada é nula, se alfa está em W, alfa vezes U também está em W. Por quê? Porque a minha primeira coordenada de alfa vezes U é 0, é nula. Conclusão, de fato, W ele é um subespaço vetorial porque a gente verificou aquelas três propriedades de ser subespaço. Né? Outro exemplo, eu vou considerar V como sendo o espaço das matrizes quadradas de tamanho n, matrizes com n linhas e n colunas. E eu vou considerar W como sendo o seguinte subconjunto de V. Ele é simplesmente o conjunto de todas as matrizes n por n que são matrizes simétricas. Que a matriz simétrica lembrando que é uma matriz simétrica se essa matriz é igual à sua transposta. Né? Esse T aqui em cima denota a matriz transposta. Bom, lembrando novamente aqui, né? Quando eu não falar nada, está implícito que é as operações de soma e multiplicações naturais, tanto aqui no Rn quanto aqui no espaço de matrizes, que a gente já definiu nas aulas passadas. Então, o que ele pede é que W, ele pede para você mostrar que W é subespaço de V. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, será que W é não vazio? Então, vou ter que verificar aquelas três propriedades. Bom, W é não vazio, óbvio, né? Porque W é o conjunto de todas as matrizes simétricas de tamanho n, matrizes quadradas simétricas de tamanho n. Bom, pela propriedade de transposição de matrizes, a gente sabe que a transposta da soma é a soma das transpostas. Certo? Isso a gente aprendeu no colégio. Então, a transposta da soma é a soma das transpostas, né? E a transposta de um número real alfa multiplicado por uma matriz, certo? É simplesmente eu multiplicar alfa pela matriz transposta de A. Certo? Para quaisquer vetores A e B do espaço vetorial V grande. Lembra que o meu espaço vetorial agora é espaço de matriz. E alfa é número real. O que isso me diz aqui? O que isso me diz, essas duas linhas? Isso me diz que se A e B são matrizes simétricas, isto é, pertencem a W, então a soma também vai pertencer a W. Por quê? Porque a matriz soma A mais B é uma matriz simétrica. Porque a sua transposta da soma A mais B é igual a A mais B. Né? Lembra que se A e B estão em W, A transposto é igual a A e B transposto é igual a B. Então, se A e B são matrizes simétricas, A mais B também será simétrica e, portanto, A mais B estará em W. Então, a gente mostrou então o segundo item. Né? Se A e B está em W, A mais B também está em W. E se A está em W, ou seja, se A é uma matriz simétrica, alfa vezes A também é uma matriz simétrica. Por quê? Porque a transposta da matriz alfa vezes A é igual a alfa vezes a transposta de A, certo? E como A é simétrica, isto aqui é igual a alfa vezes A, e, portanto, alfa vezes A é uma matriz simétrica. Então, se A está em W, alfa vezes A estará também em W para todo alfa número real. Próximo exemplo.
envolve sistemas lineares, homogêneos. Vamos considerar V como sendo o meu espaço vetorial, o Rn, equipado novamente. Eu não estou falando nada, então está implícito que eu estou utilizando as operações clássicas, naturais, canônicas, do espaço Rn, que a gente viu nas aulas passadas. Então, seja V o espaço Rn, escolha uma matriz A qualquer, fixa arbitrariamente, pegue qualquer matriz A de tamanho M por N, qualquer matriz, fixe ela, e eu vou considerar W como sendo o conjunto dos vetores que estão em Rn, conjunto do x pertencente a V, onde A vezes x é igual ao elemento neutro. Elemento neutro de quem? Do Rn. Né? Isto é, W ele é o subconjunto de V constituído de vetores x grande, que são solução do sistema AX igual ao elemento neutro. Repara que multiplicar a matriz A pelo vetor x coluna, isso vai me dar um vetor coluna, que é o vetor formado pelo elemento neutro no espaço Rn. 0, 0, 0, 0, 0, 3.10, né? Muito bem, pessoal. O que isso representa, essa multiplicação aqui? O que isso representa? Isso representa um sistema linear, homogêneo. Certo? O que o exemplo pede é você mostrar que isto é um subespaço vetorial de V. Então, a primeira observação é que W ele é não vazio. Né? Por que W é não vazio? Lembra que W ele é o conjunto dos vetores que são soluções desse sistema linear. Certo? O aluno atento vai observar que essa multiplicação de matrizes, de fato, ele simboliza, né, um sistema linear. É uma outra forma equivalente de você escrever essa linha aqui. Você simplesmente multiplica esta linha por esta coluna e iguala isso a zero. Esse vai ser o primeiro elemento do meu sistema linear, a primeira linha do meu sistema linear. Você faz isso para a segunda linha, terceira, etc., até a mésima linha. E aí você vai ter um sistema de m equações com n incógnitas. Né? Um sistema linear homogêneo com m equações e n incógnitas. Então a afirmação do exercício é que W ele é um subespaço de V. Como é que a gente verifica essa afirmação? Bom, a primeira coisa é, W é não vazio? Sim, né? Pelo menos, dado minha matriz A que é fixa, existe pelo menos uma solução para esse sistema linear. Quem é a minha solução? A solução trivial, a solução que é o vetor nulo. O vetor nulo ele satisfaz esse sistema de equações aqui. Eu coloco x1 até xn como sendo 0, 3.10, isso aqui obviamente será verdade e, portanto, W ele não é vazio. Bom, além disso, se eu pego dois vetores em W, isto é, duas soluções do meu sistema linear, o que é que isso vai acontecer? Bom, se x e y estão em W, então AX é igual a zero. E AY é igual a zero. Zero no sentido de elemento neutro. Né? Então AX mais AY tem que ser igual ao elemento neutro. Duas vezes o elemento neutro é igual ao elemento neutro. Isso acontece porque tanto x quanto y são soluções do meu sistema. Muito bem. Agora, quem é AX mais AY? AX mais AY é esta matriz, multiplicação de A, matriz A pela matriz X, mais a matriz A multiplicada pelo vetor Y.
Isso de um lado. Por outro lado, eu sei que essa soma de vetores eu posso reescrever como sendo essa última linha aqui. Ora, isso sendo verdade, significa o quê? Significa que ax mais ay deve ser igual ao elemento neutro, como a gente acabou de ver, isso de um lado. Por outro lado, este elemento neutro também tem que ser igual a esta multiplicação aqui. Isso significa que o vetor x mais y, que está descrito aqui, nesse vetor coluna, é a solução também do meu sistema, está em W. Foi o que eu acabei de explicar aqui. Logo, se x e y é a solução do sistema, x mais y também será a solução do sistema. Em outras palavras, se x e y está em W, x mais y também estará em W. Provando então que este conjunto W ele é um subespaço vetorial de V, o espaço Rn. Por último, pegue x um elemento de W, ou seja, solução do meu sistema linear. Pegue alfa agora um escalar, não nulo. Eu quero verificar que alfa vezes x continua estando em W. Bom, para estar em W, alfa vezes x tem que ser solução do meu sistema. Então a gente calcula então o nosso sistema. A multiplicado pelo vetor alfa x, por definição, é igual a esta multiplicação aqui. Estando atento que x está em W, eu posso passar alfa para fora. E esta multiplicação aqui, A multiplicada pelo vetor coluna x grande, é o elemento neutro. Então, alfa vezes essa multiplicação de matriz aqui, por esse vetor coluna, é nula, porque isso daqui é nulo. Logo, o que a gente mostrou? Que se x está em W, alfa vezes x também estará em W. Portanto, alfa vezes x está em W, e logo a gente verificou que W ele é um subespaço vetorial do Rn. Certo? Ok, pessoal, eu vou acabar essa aula por aqui. Eu tinha prometido de marcar a primeira prova sexta-feira, mas vou fazer isso até o final dessa noite. Eu posto no Moodle a data da primeira prova. Alguns alunos ainda estão tendo dificuldade, eu peço mil desculpas para essa falta de sincronismo aí da UNB, os alunos fazendo matrícula e as aulas ao mesmo tempo acontecendo. Acredito que até o dia 12 não haverá mais nenhum aluno sem acesso ao Moodle. Mas como eu falei, para evitar qualquer tipo de problema, eu estou enviando via e-mail todo o material, todas as aulas referentes a esse começo do curso. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, até a próxima. Um abraço.